Olá, o Habitat está no ar. Você sabe qual é o papel da Mata Atlântica na biodiversidade da Terra? Ou a importância dela para a sobrevivência da fauna e da flora? Esse é o assunto que você confere a partir de agora. Fique conosco, o programa está começando. A Mata Atlântica é uma das regiões mais ricas do mundo em biodiversidade. Ela regula o fluxo dos mananciais hídricos, assegura a fertilidade do solo e as paisagens oferecem belezas cênicas. Além disso, controla o equilíbrio climático, protege escarpas e encostas das serras, preserva um patrimônio histórico e cultural imenso, mas devido ao desmatamento está entrando em colapso. A exploração dos recursos e o desflorestamento começou há mais de 500 anos com a chegada dos portugueses no país. Mas foi a partir do século XX que o desmatamento alcançou os maiores índices, motivados pelo crescimento urbano e populacional. No Brasil, aproximadamente 120 milhões de pessoas vivem na área de domínio de Mata Atlântica, onde são gerados cerca de 70% do PIB do país, de acordo com o IBGE. A Mata Atlântica tem uma função essencial no nosso país, principalmente quanto à questão da biodiversidade, a questão da produção de alimentos e a questão da água. Hoje a água ela é vital para a manutenção das cidades, para as atividades industriais, para a produção agrícola e para as funções dos ecossistemas. Então, onde nós extraímos e removemos a Mata Atlântica, nós temos consequências diretas negativas sobre a questão, por exemplo, dos recursos hídricos, além de biodiversidade e qualidade dos solos, que está diretamente relacionada à produção agrícola, por exemplo. Quando os primeiros europeus chegaram ao Brasil em 1500, a Mata Atlântica cobria 15% do território nacional, área equivalente a mais de 1 milhão de quilômetros quadrados. Atualmente, a Mata Atlântica está reduzida em aproximadamente 8% da área original, restando pouco mais de 100 mil quilômetros quadrados. É o segundo bioma mais ameaçado de extinção do mundo, perdendo apenas para as florestas da ilha de Madagascar, na costa da África. O processo de colonização europeu que se deu no nosso país a partir de 1500, ele iniciou pelo nosso litoral. A primeira atividade econômica característica do país, especificamente relacionada à Mata Atlântica, era a extração do pau-brasil, espécie típica da nossa Mata Atlântica. Então todo o nosso desenvolvimento se deu nessa base, nesta franja litorânea que é a Mata Atlântica, onde à época, e infelizmente até hoje muitas vezes, se entendia que a floresta ela tinha muito mais valor no chão, como madeira, do que em pé, quando na realidade a gente sabe que hoje não é bem assim. 70% da população brasileira hoje vive na Mata Atlântica, por isso que ele é o nosso bioma mais pressionado, mais ameaçado. A Mata Atlântica também está presente no Rio Grande do Sul e nos últimos 30 anos, quase 100 mil hectares foram desmatados. Essa área equivale a aproximadamente 2 vezes o tamanho da cidade de Porto Alegre. Mesmo fragmentada, a Mata Atlântica daqui ainda abriga mais de 20 mil espécies de plantas. No estado, ela já ocupou quase 40% de todo o território. Hoje está reduzida a menos de 3% em uma área estimada de 7 mil quilômetros quadrados. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Quando a gente fala em Mata Atlântica, uma questão importante, fundamental, é nós vermos quais são os fatores limitantes, os fatores condicionantes para o nosso modo, nosso estilo de vida. Hoje, por exemplo, quando a gente pensa em água, sem água as cidades são inviáveis, sem água a agricultura não se desenvolve, a pecuária não se desenvolve, a atividade industrial não se desenvolve. E de onde vêm nossas águas hoje? Nós temos todos os mananciais da nossa região, eles se desenvolvem dentro deste bioma Mata Atlântica. Sem a manutenção das florestas, nós não temos suporte suficiente de água. Então, quando a gente fala nessa questão de o que é necessário fazer, é importante nós lembrarmos do princípio da função social da propriedade. Se tem uma visão um pouco distorcida dessa função social, qual é a origem, qual é o objetivo constitucional dessa função social? Que qualquer um tem o direito de fazer o que bem entender com a sua propriedade, desde que esse uso ele não vá influir negativamente nos usos, na qualidade de vida do restante da sociedade.
Mas para quem deseja colaborar na preservação da Mata Atlântica, não precisa ir muito longe. Em Montenegro, nas localidades da Serra Velha, Bom Jardim e Santos Reis, existem áreas que integram o bioma da mata e precisam de ajuda para serem preservadas. Quando a gente fala em Mata Atlântica, é importante ter em mente a diferença entre a formação vegetal específica, que seria a floresta umbrófila densa, e o domínio Mata Atlântica, ou bioma Mata Atlântica. Esse bioma, quando a gente fala que é a floresta Mata Atlântica densa e outras formações associadas, ele se estende por 51% do território gaúcho. Nós temos 2 biomas aqui, além do Mata Atlântica e o Pampa. E esta limite entre um e outro, através da lei da Mata Atlântica, a lei 11.428 de 2006, ela passa uma linha imaginária, teórica, que cruza no limite norte do município de Montenegro. Então, por exemplo, Maratá, esses outros municípios um pouco acima estão integralmente dentro, nessa linha teórica da Mata Atlântica. Já Montenegro estaria na borda, no limite, embora nós vemos características de vegetação típicas da Mata Atlântica, por exemplo, aqui no nosso Morro São João e em demais ambientes do entorno. Veja no próximo bloco. A empresa de Montenegro trabalha junto à ONG WWF na luta pela recuperação da Mata Atlântica. Nós já voltamos.